Amados irmãos, eu tenho o prazer e a satisfação de vos saudar com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém! Por favor, queiram tomar os seus assentos. Eu vou inicialmente me identificar, porém, antes desta identificação, quero agradecer ao pastor Ronaldo a maneira amável, cortês, hospitaleira com que nos recebe em sua igreja aqui em Amsterdã, na Holanda, no culto dominical. Aleluia! Quero de igual modo cumprimentar sua distinta esposa, pastora Rosana, em nome da qual quero cumprimentar a todas as senhoras e irmãs que estão presentes nesta noite. Eu tenho o prazer de estar acompanhado da pastora Grace Osterpan, que é a nossa anfitriã, ela que nos recebe pela terceira vez, terceiro ano, aqui em Amsterdã, na Holanda, e em nome da qual quero homenagear a todas as mamães aqui presentes neste dia solene, neste dia de homenagem. Agradeço a Deus pela vida do Rudinho, como o chamamos na intimidade e também na amizade. Ao companheiro Diego Mesquita, presbítero, que integra nossa equipe no Brasil e também em todo o mundo, através da nossa rede Menorá internacional. Cumprimento aos obreiros, pastores, líderes, que estão assentados aqui em nossa retaguarda neste púlpito, e a satisfação de vir a primeira vez a esta amada igreja. Aleluia. Para que os irmãos nos conheçam, eu estou servindo no ministério há 46 anos. Ultimamente estou licenciado do pastorado da igreja para atender os convites, conferências, seminários que realizamos no mundo inteiro. Estamos chegando do Brasil, porque a minha residência atual é os Estados Unidos, onde estamos há 8 anos como residente permanente em Miami. Após servirmos 6 anos como pastor presidente da Assembleia de Deus em Los Angeles, na Califórnia. Eu sou integrante do Ministério do Belém Internacional. Nossa sede está localizada em São Paulo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no Belenzinho. E nós temos como pastor presidente e pastor superintendente internacional pastor José Wellington Bezerra da Costa, e na América, Europa, Ásia e África, nosso superintendente Joel Freire Costa. Fui pastor na Bahia, minha terra natal, sou de Feira de Santana, embora esteja aqui no meio dos goianos, e quando falo em goianos, nós nos lembramos do arroz com piqui, não é? Coisa maravilhosa. Gosto muito de Goiás e Goiânia, já estive pregando por diversas vezes em Goiânia, e nós servimos na cidade de Remanso, na Bahia, em 1971 e 72. Posteriormente, passamos a servir em São Paulo, onde fui pastor em diversos lugares, entre eles na zona norte da capital, na Vila Espanhola, naquela área regional. Depois fomos para Hermelino, Matarazzo, São Caetano do Sul, e Deus nos deu o privilégio de, em 1981, fundar a Igreja Assembleia de Deus em Utinga, que era um cinema e que transformamos em um santuário de Deus. Aleluia! Hoje é uma igreja dirigida pelo pastor José Domingos Bittencourt,
que é deputado estadual por São Paulo. Depois de servir 9 anos na Zona Leste de São Paulo, em Hermelino Matarazzo, quis Deus e também o Ministério do Belém, já não velho, porque velho é o pecado, né? Mas com algumas experiências vividas, Deus nos permitiu vir para a América. Agora um baiano, um sertanejo do agreste baiano, tentar falar inglês, né, na América. Veja as dificuldades tremendas. E eu cheguei à conclusão, com os 8 anos que estamos na América, que nós não aprendemos o inglês e começamos a perder o português. E eu não sei se é a mesma situação aqui na Holanda. Pastora Grace, ela fala muito bem o português, embora fale mais umas 7 línguas, e entre elas o holandês. Mas a nossa experiência de América realmente é esta, e que com o tempo nós perdemos até a familiaridade com a língua portuguesa. Mas, sem mais delonga nesta identificação, Deus nos permitiu ultimamente, com a última cirurgia a que fomos submetidos em Los Angeles, quando numa situação de crise, quase de morte, Deus nos levantou da UTI daquele hospital, após 7 dias entubado, praticamente na linha já para ser feita uma traquetomia, onde se abriria parte do pescoço para que houvesse uma facilitação da respiração. Mas Deus nos visitou ali e após 11 dias, Deus nos tirou daquele hospital. Aleluia! Para a glória do seu nome. Grande milagre, para que hoje, aleluia, eu estivesse aqui junto aos irmãos contando esta bênção. Aleluia! Mas a bênção foi ainda maior, porque quando deixamos o hospital, recebemos as faturas, as despesas referentes à nossa internação. Eu não sei se pastor Ronaldo aqui em Amsterdã é assim, mas lá o custo operacional na área de saúde é caríssimo. E eu recebi as faturas em torno de 228 mil dólares. Eu assustei com aquele valor e quase fui internado novamente. Bem, nós fomos para casa, encaminhamos um ofício à direção do hospital, informando que éramos imigrante brasileiro e que servíamos como missionário. Como pagar uma tão alta importância, um dinheiro tão alto? Mas não nos negávamos ao pagamento daquele valor, desde que ele fosse parcelado. E a nossa proposta foi 50 dólares por semana, portanto 200 dólares por mês. Num valor tão alto como aquele, nós levaríamos 100 anos para pagar todos os 228 mil dólares. Mas pasmem os irmãos, que 40 dias depois, quando voltamos ao hospital, a chefe da repartição financeira nos informou que as assistentes sociais e os empresários de Los Angeles viram o nosso prontuário como paciente e decidiram quitar e pagar todo a sua. Glória a Deus! Vale a pena servir a esse Deus, que quando Ele envia, Ele confirma, Ele abençoa. E hoje estamos aqui sem dívida e com saúde, para a glória de Deus. Obrigado aos irmãos, muito obrigado pela simpatia deste nosso povo brasileiro que reside e que agora vivem na cidade de Amsterdã. Esta é uma cidade atraente, bonita. É o 3º ano que nós voltamos para esta cidade. E Deus tem assim nos proporcionado todo este privilégio de estar
nesta cidade. Bem, hoje é Dia das Mães e nós vamos falar sobre uma mulher na Bíblia. Sabemos que a mulher sempre foi preconceituada. A mulher sempre foi discriminada, tanto pelas religiões, como pelo mundo, pelas nações e pelos povos. Vale lembrar que a mulher judia só teria valor se ela se tornasse a mãe do Salvador. Quando fomos 2 vezes a Jerusalém, e entre elas nos 3.000 anos de Jerusalém, eu percebi que junto ao Muro das Lamentações havia uma divisão entre homens e mulheres. As mulheres não rezavam, não oravam, não choravam no mesmo lugar que os homens. No Oriente, as mulheres, para serem martirizadas, consideradas heroínas, elas precisavam morrer na pira onde estava sendo incinerado ou cremado o corpo do marido. Ainda no Brasil, existe o preconceito, a discriminação pela mulher, do seu trabalho e do seu posicionamento social. Ainda bem que no meio evangélico, na perspectiva cristã, a mulher tem o mesmo valor que o homem, porque Paulo disse aos Gálatas que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, nem o gentil, nem o judeu, mas a nova criatura, aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! E vale apenas hoje comemorar o Dia da Mãe, o Dia das Mulheres, porque são elas que dedicam todo o seu tempo, com ternura, com meiguice, para a criação, educação e guarda dos seus filhos. Nós vamos trazer para os irmãos a mensagem de uma das mulheres importantes da Bíblia. Vamos falar sobre Ana. Ela conquistou o impossível. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro, 1 Samuel, capítulo de número 1 e versículo de número 19, cujo texto está escrito, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 17. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de número 17 a 19. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Ana é a mulher que conquistou o impossível. Era a mulher que estava disposta a alcançar a bênção de Deus. Ana era perseverante. A mulher que não se acomodou diante da sua rival. Ana era a mulher que tinha certeza de que Deus lhe daria um filho. Quem não conhece a história de Ana, ela foi ao templo, ela foi orar. Naquele instante em que orava, diz a Bíblia que ela derramava a sua alma perante o Senhor. E aquele momento, ela expunha para Deus a situação que estava vivendo.
a situação de rivalidade com a outra mulher que competia com ela e que tinha filho, enquanto Ana era estéril. E de forma biológica, anatômica, seria impossível Ana dar à luz a um filho, mas para Deus nada é impossível. Ana não buscou um ginecologista. Ana não buscou um obstetrício, um médico que cuidasse de algo que se referisse a seu útero, suas trompas ou a sua situação de concepção ou de útero. Ana procurou o lugar certo. Ana invadiu o impossível. Ana conquistou o impossível. Ela foi para o templo a orar. Quando queremos receber uma bênção de Deus, não existe outro lugar melhor do que estar na casa de Deus, do que se prostrar diante de Deus, levantar o nosso clamor e a nossa oração na certeza de que o nosso Deus não conhece o impossível. Você está hoje talvez numa situação difícil. Talvez você esteja como Ana, com um semblante triste. Quem sabe você esteja ridicularizado, subestimado, discriminado. Quem sabe você está vivendo um momento difícil como a de Ana. Ela não tinha filho e era zombada, ironizada. Quando ela chegou no templo e começou a orar, as lágrimas vieram sobre o seu rosto, e naquele instante seu estado parecia diferente, o seu semblante não era o mesmo. E Ana de repente vê entrando no templo o pastor. Naquela época era chamado sacerdote. E Eli chegou, e quando viu Ana naquele estado, naquela situação, pensava que Ana estava embriagada, estava cheio de vinho. E Eli disse: ó mulher, você é filha de Belial, você está cheia de bebida alcoólica. E ela nem condições de balbuciar seus lábios, de mover os seus lábios, ela não tinha diante da sua dor, da sua persistência em oração. E ela ouviu o pastor, que ao contrário de estimulá-la, que ao contrário de ajudá-la e motivá-la para receber a bênção, lá estava Eli dizendo o contrário para a vida daquela mulher. Mas olha a resposta dela. Ela diz no versículo de número 15: eu não sou uma mulher, senão alguém que vem buscar uma bênção para a minha vida. Eu não sou filha de Belial, mas a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tem falado até agora. Eu coloquei isso diante de Deus. Quero que você esta noite coloque diante de Deus a situação que você está vivendo. Deus quer acompanhar a sua vida, e eu quero assegurar para você que Deus tem uma saída para a sua situação. Que Deus tem esta noite uma válvula de escape para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua angústia, para o seu problema, para a sua tribulação. Deus tem uma saída para a sua enfermidade. Deus tem uma saída para os seus documentos. Deus tem uma saída para os negócios com os quais você está vivendo e desejando que se realize, quem sabe no Brasil ou aqui em Amsterdã. Deus se importa com você.
Deus se interessa por você. Eu vejo Deus olhando para você como olhou para aquela mulher Ana, aflita, chorosa, derramando a sua alma. Deus quer atender o seu rogo. Deus quer atender o seu pedido nesta noite. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é alguém de quem Deus está dizendo: achaste graça diante dos meus olhos. Deus tem solução para a sua situação esta noite. Basta você crer. E eu tenho certeza que a sua fé está sendo fortalecida. O seu ânimo está sendo renovado. Deus já vem em direção a você para lhe conceder o que você tanto deseja. Mas a regra áurea para alcançar a bênção de Deus é não se deixar levar pela oposição, pelo vento contrário. Eli pensava que Ana era uma mulher atribulada. Eli pensava que ela era uma mulher desgostosa, era uma mulher depressiva, era uma mulher que não tinha mais solução para a situação. Mas Ana, ela foi buscar o objetivo, ela foi buscar o alvo para a sua vida. Você quer ser abençoada? Você quer ser abençoado? Busque esta noite o objetivo para alcançar, que é a bênção de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus tem resposta para a sua pergunta. Deus tem solução para o seu dilema esta noite. E aqui nós lemos que Ana subiu ao templo. E não há tristeza para quem sobe à casa de Deus. Não há tristeza para quem derrama a sua alma em oração. Não há tristeza para quem assume os compromissos de votos para com Deus. E ela, Ana, foi buscar com certeza. Ela dizia: eu alcançarei a bênção. Eu tenho certeza de que Deus ouvirá a minha voz. Você crê assim? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Deus está aqui esta noite para atender a sua oração. Mas a regra áurea, como estávamos dizendo, é ser transparente para com Deus. Isso significa dizer, é expor a Deus de forma clara a nossa situação. Às vezes chegamos para Deus, pastora Grace, com rodeios, como diz o mineiro, com atalhos. Deus não quer atalhos e rodeios. Deus quer, minha irmã, que você seja direto e direta com Ele. Seja claro para com Deus, exponha tudo. Deus é amigo presente. Deus é testemunha invisível. Eu podia ouvir as crianças cantando aqui, e Deus nos conhece desde que nascemos. Aleluia. Quando você nasceu lá em Goiás, lá no cartório estava sendo registrado sua certidão de nascimento, seu assento de nascimento. Deus invisivelmente estava ali presente. Deus de forma sobrenatural estava ali presente. E Ele sabia quantos fios de cabelo, Ele sabia a cor dos seus olhos, Ele sabia os cílios, sabia a sua cutis, ou seja, a sua pele. E a partir dali, Deus começou a acompanhar os seus passos. Quando você sonhou com os euros da Europa, quando você sonhou aqui com a bonita Holanda, Deus já acompanhava os seus passos. E esta noite, Deus está dizendo para você: conte para mim, exponha para mim qual é a sua situação. Seja claro com Deus, não traga rodeios nem atalhos. Seja bem franco para com Deus.
Deus é suficiente para ouvir a sua oração. Deus está interessado na sua causa. E eu quero dizer-lhe que o impossível só reside na vida humana. Para Deus não existe impossível. Deus tem um milagre para a sua vida. E o milagre não está longe. Eu estou vendo o milagre aqui presente. Ele está perto de nós. Ele está perto de nós. Diga comigo, o milagre está perto de mim. Diga comigo, o milagre está perto de mim. Diga novamente, o milagre está perto de mim. Deus vai agir esta noite em direção à sua vida e você vai alcançar a bênção de Deus. Seus olhos naturais não conseguem vislumbrar o que Deus tem para a sua vida. O profeta